A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Assembleia de Deus em seu lar. No programa de hoje, nós vamos conferir uma entrevista completa e muito especial com o pastor Douglas Batista, que esteve ministrando na nossa primeira EBO. É daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já. Agora você tem uma opção digital para dizimar e ofertar sem sair de casa. Faça seu depósito ou transferência para nossa conta bancária online. Os dados estão na descrição do vídeo. Dizime, oferte e abençoe a obra de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, discipulando até Jesus voltar. O IETADES, Instituto de Educação Teológica da Assembleia de Deus de Santarém, está com matrículas abertas para o curso de Teologia. Então não perca a oportunidade de desenvolver o seu chamado na obra do Mestre. Informações e matrículas na Secretaria-Geral da Igreja Assembleia de Deus, Avenida Mendonça Furtado, 1638, e pelo WhatsApp 93 991 12 9405 ou 991 43 45 48. IETADES, Teologia de Excelência para um discipulado eficaz. Tocar um instrumento pode ser uma realidade sua. Se inscreva já na Escola de Música Levitas. Aulas de musicalização, piano, violão, bateria, canto, saxofone, flauta transversal, violino e muito mais. Mensalidades a partir de R$ 55,00. Escola de Música Levitas. Formando talentos. 91 54 29 50. Nós estamos de volta. Você vai conferir agora uma entrevista, um bate-papo muito descontraído com o pastor Douglas Batista. Confira a matéria. Olá amigos, olá queridos, como vai? Tudo bem com você? Estamos com mais um vídeo hoje, pequenos começos e grandes conquistas. E hoje estamos em Santarém do Pará, aqui na Escola Bíblica de Obreiros, onde quem estava palestrando, ensinando todos esses dias é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista. Só para você ter uma noção do calibre, possui formação acadêmica em teologia, pedagogia, filosofia, ciência das religiões e docência, líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, líder do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e comentarista das lições bíblicas de adulto da CPAD. E aí, pastor Douglas Batista, me fala aí, como é que tudo isso começou? Como é que foi isso? Se o senhor veio de uma carreira profissional liberal, ou de repente sentiu uma visão, um entendimento sobre o seu chamado? O que o pastor Douglas Batista tem que falar todo esse currículo e como é que isso tudo começou? Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, agradecer pela oportunidade de participar deste programa e dizer a todos os nossos irmãos e irmãs que eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu nasci na cidade de Juí, no estado do Rio Grande do Sul, portanto sou gaúcho. A minha região lá é uma região de serra, faz muito frio no inverno, as temperaturas ficam abaixo de zero. E nós nos criamos na Escola Bíblica Dominical. Meu pai, de saudosa memória, era dirigente de uma das igrejas, e nós frequentávamos então os cultos semanalmente, aos domingos, de modo que eu fui aluno da Escola Dominical desde a tenra idade, no berçário, no jardim de infância, nos primários, nos juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenil, jovens, e sou aluno até hoje na classe de adultos. Porém, em 82, quando eu estava com 15 anos de idade, nós tivemos uma tragédia na família. Meu pai sofreu um acidente grave, ele caiu de uma torre, onde estava trabalhando, uma torre de 70 metros de altura, e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. Eu, sendo mais velho então da minha casa, precisei ir trabalhar para ajudar no sustento da família. E a partir daí a minha história
mudou completamente, porque até então, enquanto meu pai vivia, eu era só um estudante. Eu estava cursando ensino médio, agora eu precisava trabalhar durante o dia e passei a estudar à noite. Foram momentos muito turbulentos, dos 15 aos 18 anos até terminar o ensino médio. Então eu trabalhava 12 horas por dia e depois ia para a aula, que naquela época as aulas se estendiam até 15 para as 11, 10h45, e só tinha tempo domingo. E aos domingos, então, no tempo livre, eu ia à escola dominical e no culto da noite. E nesse meio tempo, em períodos de férias, quando eu frequentava cultos de vigília, Deus sempre falava comigo que tinha um plano, tinha um propósito, mas eu nunca desejei ser pastor, na verdade. Eu queria trabalhar na obra, mas em virtude de conhecer o sofrimento dos pastores, os quais eu tinha uma certa intimidade, e eu não desejava o pastorado. Nesse meio tempo, eu fui para o Exército, fiz um concurso público para a Escola de Sargento das Armas e cursei então o curso de sargentos, sendo promovido à graduação de terceiro sargento de carreira quando eu estava com 20 anos de idade, bem jovem. E nesse mesmo ano eu me casei com a minha esposa, que era namorada, e Deus sempre falando conosco que tinha um propósito, nos chamando para a obra, e nós sempre rejeitando, que nós não queríamos só ajudar, mas não ter compromisso. Até que, como testemunhei aqui ontem, nossa filha primogênita caiu enferma e, lamentavelmente, pela nossa desobediência, a doença dela se agravou, e um certo dia Deus falou conosco, por intermédio de um irmão com dom de profecia, que se nós nos rendêssemos à chamada ministerial, Deus levaria a nossa filha. Então nós decidimos naquele dia nos entregar ao ministério, mas pedindo a Deus, em nossa oração, que nos desse a graça de não ser mais um pastor, mais um casal na obra, mas de que nós pudéssemos fazer a diferença. E a partir daí, então, Deus começou a trabalhar na nossa vida, mas eu não saí do Exército, continuei no Exército. Sim. E simultaneamente, então, no ministério, ajudando na obra. Pastor Douglas, existe aqui pelo menos uma base que eu posso partilhar aqui, é que, primeiro, muitas pessoas têm o chamado, têm a vocação para o ministério, ou até mesmo para uma área profissional, mas se percebe que para isso tudo tem um preparo. E eu vejo pela sua biografia que o senhor é uma pessoa de preparo, tem preparo. Como é que o senhor identifica hoje uma pessoa que quer ter êxito profissional, ou quer ter êxito, na verdade, na sua vida ministerial, se ela não para, reflete e toma uma atitude de se preparar? Certo. Bem, quando nós fomos chamados então por Deus, na verdade a gente pensava na época que nós já estávamos sendo chamados para assumir um trabalho de imediato. Não é assim que Deus trabalha, né? Nós não fomos assumir trabalho logo de início. Deus nos chamou para a obra. Então, um primeiro momento foi de preparação, aprender com os outros pastores, aprender com os outros líderes, trabalhar na igreja como professor de escola dominical, minha esposa no círculo de oração. E aí Deus nos despertou para o estudo teológico. Como nós tínhamos pedido para fazer a diferença, então Deus decidiu que nós precisávamos estar preparados. E aí eu fui cursar graduação em teologia, numa época muito difícil. Nessa época, estudar teologia não era vista com bons olhos. Década de 80? Década de 80, 90. A teologia era encarada ainda com certo tabu por alguns dos nossos líderes. Frequentemente eu escutava os pastores falando no púlpito, indiretas, porque diploma de teologia não expulsa demônio, porque diploma de teologia não ajuda a ganhar almas, etc. Mas eu persisti em fazer o curso, porque Deus estava me preparando para algo maior.
Então é importante que aquele que se sente vocacionado por Deus aceite as oportunidades e se prepare fazendo o curso de teologia. Comece pelo básico, faça o médio, não pare, vá para o avançado, continue estudando, porque quem estuda sabe mais, com certeza. Agora, pastor, vale ressaltar que a vida não é só de flores. O senhor, no decorrer do percurso da sua história, enfrentou muitos desafios, muitos obstáculos, muitas dificuldades. O senhor acredita que todos esses obstáculos, é claro, construiu um caráter firme, forte na sua vida, mas que mensagem o senhor dá para essa pessoa que talvez tenha vocação profissional ou vocação ministerial? Que conselho, que mensagens o senhor dá para essa pessoa que desiste nas primeiras dificuldades, nos primeiros momentos, nos primeiros meses, nos primeiros anos? Que mensagem o senhor passa para essa pessoa? Em primeiro lugar, nós precisamos ter convicção da chamada. Quando Deus fala conosco, nós precisamos ter a certeza de que ouvimos a voz dele, e nesta certeza, então, vamos firmar o nosso objetivo de prosseguir diante das adversidades, com a consciência de que tudo vai contribuir para o nosso bem. Por exemplo, quando eu estava fazendo um curso no Exército, no Rio de Janeiro, eu fui acometido de uma infecção intestinal que me levou para o hospital. Fiquei internado alguns dias e fiquei muito mal, ao ponto de eu pensar que ia morrer. E quando lá no leito do hospital eu questionava Deus daquela situação, e Deus me dizia: todas as coisas cooperam para o bem. E eu não podia entender, porque a situação era terrível. Mas quando eu terminei o curso, Deus me abençoou, fui classificado em primeiro lugar no Brasil, no curso de aperfeiçoamento. Eu voltei para minha cidade natal, Ijuí, no quartel de artilharia, com esse curso, e no ano seguinte Deus me transferiu a Brasília. E quando eu cheguei em Brasília, então, isso foi em 98, no ano de 2000, já estando em Brasília, então Deus me deu a presidência da igreja, e a igreja ficava dentro da área militar, e o comandante do exército, na época era ministro, decidiu que a igreja deveria ser fechada. Quando eu fui chamado ao gabinete do então ministro do exército para acertar os detalhes de que a igreja não poderia continuar lá, e eu fui me apresentar, eu estava com a medalha chamada Marechal Hermes, que é a medalha que usam aqueles que alcançam o primeiro lugar no curso militares. Quando me apresentei e o general viu essa medalha no meu peito, ele me perguntou: você é primeiro colocado? Respondi que sim. Ele me perguntou em que condições, eu expliquei: no Rio de Janeiro, curso de aperfeiçoamento. E ele abriu então a jaqueta que ele estava usando e mostrou: eu também sou Marechal Hermes. E aí tudo mudou. Ele disse: olha, puxa a cadeira, vamos sentar, vamos conversar, como é que é a história da igreja, como é que funciona. E a decisão que ele tomou é de que a igreja iria continuar, porque a informação que ele tinha recebido é de que a igreja era uma seita, que o pastor que estava à frente era uma pessoa desqualificada. E ele disse: estou vendo que não, você é primeiro colocado no exército, então você é alguém que merece confiança. Enquanto conversava com ele, o Espírito de Deus me fez lembrar o episódio lá no Rio de Janeiro, naquela época, e Deus disse: tudo coopera para o bem. Então aquela medalhazinha que eu recebi lá atrás, não era para mim, era Deus preparando para usar no reino, para manter a porta do reino aberta. Então, não importa a dificuldade, a adversidade que nós enfrentamos, quem tem chamada, tudo coopera para o bem, não desista. Agora, pastor Douglas Batista, ele também tem uma mensagem para aquela pessoa que, ou qual conselho o senhor dá também para aquela pessoa que sente aspiração, chamado, vocação, para essa geração de novos líderes, inclusive filhos de pastores, inclusive de pessoas que têm um desejo de se colocar à disposição com seus dons e talentos para a obra de Deus, essa geração de líderes. Não estou me referindo somente à questão pastoral, mas também essa multiforme possibilidade de liderança que existe hoje na igreja. Que orientação você dá para essa geração de mentes e de jovens, de pessoas? Amém.
Essa é uma geração privilegiada, porque é uma geração que tem muita informação, mais informações do que a nossa geração teve. Porém, é preciso tomar um cuidado, porque as informações de hoje sofrem com a sociedade pós-moderna, com o relativismo cultural, com o marxismo cultural, que vez ou outra tenta adentrar na igreja. Então, o meu conselho é de que esta nova geração de líderes fique de fato fundamentado e alicerçado na autoridade bíblica. Vamos defender a ortodoxia cristã, que é a doutrina bíblica, para que nós possamos, em o nome do Senhor Jesus, permitir que a geração atual e a geração futura não se afastem do evangelho genuíno. Esta geração é uma geração que foi abençoada com toda essa informação, e é importante que essa geração não se perca, que mantenha a cosmovisão cristã. Essa é a minha palavra. Agora, existe algo que eu preciso pontuar aqui, que fiquei muito feliz quando eu vi o pastor Douglas Batista em audiência pública, falando sobre o aborto no STF, representando ali uma grande e expressa quantidade de cristãos. A fala do pastor Douglas Batista representou ali a nação evangélica, o que os crentes e a Bíblia fala, quando ele, nessa audiência pública do STF, no STF, falou sobre as questões do aborto, o que a igreja pensa acerca do aborto. Jornais, telejornais, notícias, imprensa, internet, enfim, trouxe à lume a fala do pastor e vídeos e tantos outros comentários. Pastor, qual foi assim o seu sentimento de nessa hora o senhor, por exemplo, representar a CGADB e todas as igrejas e essa nação assembleiana ali falando? Qual foi o seu sentimento pessoal de cristão nesse momento, naquele momento? Bem, eu quero primeiro dizer que eu me senti extremamente honrado, né, e privilegiado pela oportunidade. Eu confesso que também senti um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Me preparei para aquela audiência com oração, com jejum. A igreja em Brasília oraram, jejuaram em meu favor. Muitos irmãos pelo Brasil também o fizeram. Nós tínhamos que escrever a defesa com um tempo máximo de 20 minutos. E era a primeira vez que a Assembleia de Deus teria oportunidade, numa audiência pública junto à Suprema Corte, para apresentar a posição em relação ao aborto. Então, era uma situação inédita, né? E graças a Deus, o Espírito Santo nos orientou. Eu ouvi muitos conselhos de muitas pessoas que diziam: olha, não fale da Bíblia lá no seu argumento, argumente apenas questões jurídicas, questões biológicas e antropológicas e sociais, mas não fale de Bíblia. E no primeiro momento eu tinha feito esse discurso com tudo isso, né? Argumentos jurídicos, antropológicos, sociológicos, e não tinha colocado Bíblia. E depois de terminado, eu orei ao Senhor, e aí Deus me disse: como você vai na Suprema Corte como embaixador de Cristo e não vai falar a minha palavra? E aí eu reformulei, né, o meu discurso, deixei de lado as opiniões dos especialistas e apresentei argumentos jurídicos, antropológicos, sociológicos, mas acrescentei a parte bíblica, né, a parte espiritual, e a repercussão, graças a Deus, foi muito grande. O vídeo do STF tem mais de 500 mil de visualizações, né, e graças a Deus, até o dia de hoje, então, o aborto ainda não foi votado, não foi colocado em pleno, entre outros motivos, pela argumentação que a Assembleia de Deus apresentou lá. Então, foi uma honra muito grande, foi um privilégio muito especial, e eu me recordei naquela ocasião que quando eu estava no Rio Grande do Sul e fui transferido a Brasília, Deus tinha dito a mim, a minha esposa, que iria nos fazer assentar entre o seu povo e que nós teríamos a oportunidade de falar do Evangelho entre os príncipes. E aquele foi um cumprimento, uma promessa de Deus na minha vida. Bem, pessoal, quero aqui agradecer a vocês por ter visto e percebido a história de sucesso. Então, não desista dos seus sonhos, não desista do pouco, não desista de começar
de ter atitude, porque a nossa vida passa a ter um sentido maior quando a gente tem oportunidade e atitude para realizar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado, pastor Douglas. Amém. Paz do Senhor a todos. E eu quero convidar você neste momento para nós orarmos ao Senhor e rogarmos pelas suas bênçãos. Aonde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus, soberano Pai, em tua gloriosa presença nós entramos neste momento para te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade. Te agradecer pela tua palavra, a qual nós ouvimos, uma palavra tão especial, tão maravilhosa, que possamos, Senhor, colocar em prática tudo o que nós ouvimos aqui. Eu te peço agora, Senhor, uma bênção toda especial sobre o teu povo, sobre a nossa cidade. Meu Deus, que a tua igreja neste lugar continue avançando e que a nossa preocupação continue sendo pregar o evangelho e ganhar as almas. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, sendo conosco, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Em tudo, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Assembleia de Deus em seu Lar. Lembrando a você que você pode conferir a nossa programação completa pelas redes sociais, no YouTube e no Facebook e pelo nosso site, o www.adsantarém.com. Até o próximo programa e que Deus abençoe a sua vida.